Capítulo 26. Dai a palavra à dor, a dor que não fala. Shakespeare. Setembro chegou muito rápido e o milho estava maduro, pronto para a colheita. Michael levou a carroça para o meio do milharal e a deixou lá. Angel e ele arrancaram as espigas e as jogaram contra o anteparo para que caíssem dentro da carroça. Em pouco tempo encheram a tulha. Os Altman foram ajudá-los a descascar o milho. Era uma boa desculpa para se reunirem e se divertirem juntos. Todos cantavam, contavam histórias e riam enquanto trabalhavam. As mãos de Angel se cobriram de bolhas e ficaram cheias de cortes provocados pela palha. Mas ela nunca tinha sido tão feliz em toda a sua vida. Um monte de espigas douradas crescia em volta dela, e ela se orgulhava muito de fazer parte daquilo. Tinha mais do que o suficiente para plantar no ano seguinte, e sua cota para fazer curau estava garantida, além de mais outro tanto de milho para vender. Quando a debulha terminou, Elizabeth sentou à sombra e bebeu o chá de ervas que Angel levara para ela. Sua barriga crescia bastante e seu rosto brilhava, corado, saudável. Angel nunca tinha visto Elizabeth tão bem nem tão animada. "Quer sentir o bebê chutar?" Ela perguntou, pegando a mão de Angel para botar em sua barriga. "Pronto. Sentiu isso, Amanda?" Angel sorriu encantada. "John quer outro menino", ela disse. Angel ficou tristonha enquanto conversavam. Elizabeth deu-lhe um tapinha na mão. "Vai chegar sua vez. Você é jovem." Angel não respondeu. Michael e Miriam subiram o morro juntos para tomar conta da pequena Ruth, que estava no balanço. Elizabeth observou os dois, com um ar de preocupação. "Ela cita Michael como se fosse o Evangelho. Torci tanto para ela se apaixonar pelo Paul." "Paul?" exclamou Angel surpresa. "Ele é forte, jovem e muito bonito. Trabalha duro na terra e tem futuro. Perguntei a Miriam o que achava dele, e a única coisa que ela disse foi que ele contou que sua mulher era muito linda e que lhe fazia muita falta. Ele mal a olha quando vem ajudar o John", suspirou. "Imagino que ainda esteja de luto por causa da mulher, a ponto de nem notar uma jovem bonita e da idade certa para ele. E Miriam está..." Ela interrompeu a frase quando se deu conta do que estava prestes a dizer. "Apaixonada por Michael", disse Angel. Elizabeth corou. "Ela nunca disse isso." "Nem precisa, não é?" Elizabeth ficou pensando no estrago que tinha feito com as suas divagações e sua língua comprida. Às vezes dizia coisas impróprias e sem pensar, como seus filhos. Devia ter ficado calada, sem extravasar suas preocupações. Era fácil demais conversar com Amanda. "Pensei nisso", ela admitiu, vendo que não tinha mais como evitar o assunto. E pensava nisso naquele momento em que observava Miriam se afastar com Michael, concentrada em cada palavra que lhe dizia. Será que ele percebia seu afeto? Como poderia não perceber? Miriam nunca soubera esconder nada. Elizabeth tocou a mão de Angel. "Miriam jamais tomaria nenhuma iniciativa, mesmo se sentisse isso por Michael. Ela adora você e é uma boa menina. Não é boba, Angel." "Claro que não." Angel viu Michael descendo a encosta com a amiga e achou que os dois formavam um belo casal. Ambos tinham cabelo castanho escuro e eram lindos. Tinham muita coisa em comum. Acreditavam no mesmo Deus, amavam a terra, abraçavam a vida com zelo e alegria. Distribuíam seu amor incondicionalmente. Ela viu Miriam dar o braço para Michael e rir com ele em franca camaradagem. Seu coração se apertou com uma pontada aguda de ciúme, que logo se desfez, dominado por uma tristeza avassaladora. Observou atentamente o rosto de Miriam quando os dois se aproximaram. Elizabeth ficou desolada ao ver que Angel observava a filha. "Fui uma idiota", disse arrasada, certa de que tinha destruído a amizade da filha com Angel. "Não devia ter dito nada." "Ainda bem que disse." Elizabeth segurou a mão de Angel. "Amanda, Michael a ama muito."
Eu sei, ela disse com um sorriso triste. Que bem faria aquele amor para ele? E Miriam também. Angel reparou que Elizabeth estava muito aborrecida e pousou sua mão sobre a dela. Sei disso também, Elizabeth. Não precisa se preocupar. Além de Michael e Ruthie, ela amava Miriam mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Não que não amasse Elizabeth também. O que sentia a consumia demais para ser compartilhado. Elizabeth ficou com os olhos rasos d'água. E agora arruinei a confiança que você tinha nela. Nada disso. Angel sabia que isso era verdade. Confiava no amor de Michael. Mas e quanto a Miriam? Mais perturbador ainda. E quanto aos sonhos de Michael? Ela tentou tirar aquelas ideias angustiantes da cabeça. Michael sabia o que receberia. Ele mesmo afirmou isso. Então não é culpa minha se ele não receber tudo o que queria. Filhos, por exemplo. Angel olhou para a barriga de Elizabeth e se virou para o outro lado, fingindo que aquela tristeza dentro dela não existia. No dia seguinte, Michael foi visitar Paul e ficou fora quase o dia inteiro. Angel ficou imaginando o que ele tinha para conversar com Paul e o que este lhe diria. Estava trabalhando na horta quando Michael voltou. Ela não foi ao seu encontro. Ele desmontou do cavalo e caminhou decidido até ela. Apoiou a mão no mourão e saltou sobre o portão. Pegou-a nos braços e deu-lhe um beijo demorado. Quando Angel ficou sem ar, ele a soltou e sorriu de orelha a orelha. Isso acaba com a sua preocupação? Ela deu risada e o abraçou. Alívio e alegria compensaram toda a ansiedade daquele longo dia sem ele. A mente sabia como o torturar. Ela foi até a cabana para preparar o jantar, enquanto Michael cuidava do cavalo. Quando ele entrou em casa, ela sorriu. Está tudo bem com Paul? Não. Ele disse muito sério, com as mãos nos bolsos, encostando-se no console da lareira e olhando para ela. Alguma coisa o perturba e ele não quer me dizer o que é. Vamos à cidade amanhã, para vender nossos produtos. Ela sentiu ter de ficar mais um dia longe dele, mas não disse nada. Vou cuidar dos animais de manhã e você pode passar o dia com os Altman, ele afirmou. Elizabeth está fazendo compota de maçã. Angel se virou para trás para olhá-lo. Esteve com Miriam? Estive. A expressão dele era indecifrável. Que confusão! Michael disse, quase falando sozinho. Angel não perguntou mais nada. Paul chegou bem cedo. Michael estava acabando de tomar café. Levantou-se, botou a mão no ombro do cunhado e o fez se sentar. Fique aí. Tome um café enquanto cuido dos animais. A carroça já está carregada. Eu grito quando for a hora de atrelar os cavalos. Vamos passar pela sua fazenda para pegar os caixotes e então seguir viagem. Paul ficou muito tenso e olhou para Angel com frieza quando Michael saiu. Foi ideia sua termos esse tempo sozinhos? Não. Imagino que Michael torça para resolvermos nossas diferenças. Paul bebeu o café em silêncio, com os ombros tensos. Ela se virou para ele. Já comeu alguma coisa esta manhã? Tem um pouco de... Não, obrigado. Ele disse bruscamente, olhando para ela com desprezo. Achei que já teria ido embora há muito tempo. Era óbvio que ele desejava isso. Quer mais café? Tão educada, tão decente. Qualquer um acharia que foi criada para ser mulher de fazendeiro. Eu sou uma mulher de fazendeiro, Paul. Ela disse em voz baixa. Não, você é uma boa atriz. Faz tudo certo, mas por dentro não chega nem perto do que deveria ser uma esposa de fazendeiro. Sua mão ficou branca apertando a caneca. Não acha que Michael percebe a diferença toda vez que conversa com Miriam Altman? Angel não deu sinal de que suas palavras tinham calado fundo. Ele me ama. Ama sim. Ele disse e a examinou de alto a baixo. Você sabe muito bem como é. Como Michael podia gostar daquele homem como um irmão? Ela tentou ver alguma coisa nele, algum sinal de bondade, de humanidade, mas não viu nada além do frio ódio.
Vai sempre me odiar pelo que fez, Paul? Não vai esquecer nunca? Ele empurrou a caneca e a cadeira, arrastando-a no chão. Seu rosto estava muito vermelho, os olhos em fogo. Você põe a culpa em mim pelo que aconteceu? Fui eu que a arrastei para fora daquela carroça? Eu a estuprei? Você bem que gostaria de pensar que a culpa foi minha, não é? E saiu. Angel ficou onde estava. Devia ter ficado calada. Sabia que não tinha como se defender. Michael voltou rapidamente para lhe dar um beijo de despedida. Passo na casa dos Altman na volta. Fique lá e podemos voltar para casa juntos. Ruthie correu para encontrar Angel quando ela apareceu atravessando o pasto. Paul disse que podemos colher todas as suas maçãs, disse quando Angel a pegou no colo e a pôs montada na cintura. Mamãe vai fazer compota de maçã. Eu adoro compota de maçã. E você? Miriam estava na porta, muito bonita, com um vestido xadrezinho azul e branco e um avental branco. Ela sorriu. Estamos sendo convocadas para trabalhar, disse, abraçando Angel. Pegaram um carrinho de mão e caminharam quase 2 quilômetros para chegar até as macieiras. Enquanto catavam as frutas, Miriam mostrou todo o trabalho que Paul tinha feito na fazenda. Ele tem uma plantação de abóbora que está quase madura e fez uma boa colheita de milho também. Nós o ajudamos a descascá-lo poucos dias atrás. Elas voltaram para a cabana dos Altman e passaram o resto da manhã descascando, desacaroçando e cortando as maçãs para cozinhá-las. Enquanto mexia na panela, Elizabeth foi acrescentando temperos e o cheiro doce encheu a casa toda. Enquanto a compota fervia, preparou um cesto de piquenique e despachou todas elas. Os meninos já estão lá com seu pai e quero a cabana só para mim, para tirar uma soneca, disse quando Miriam perguntou se ficaria bem sozinha. Ruth e Leah foram com Miriam e Angel. As duas mais novas entraram na água do riacho e Angel se sentou na margem, enfiando os dedos dos pés na areia. Miriam se deitou de costas com os braços estendidos e aproveitou o sol. Às vezes tenho saudade de casa, disse. Miriam contou da fazenda que tinham, dos vizinhos e das reuniões. Falou da longa viagem para o oeste. Foi se lembrando de vários incidentes cômicos e Angel riu muito com ela. Miriam fez uma viagem extenuante de 4.000 quilômetros parecer uma viagem turística. Fale-me do navio, disse Miriam, rolando de barriga para baixo e apoiando a cabeça nas mãos. Havia muitas mulheres a bordo? Mais 2 além de mim. Meu quarto não era muito maior do que uma casinha e era frio demais. Usava toda a roupa que tinha e mesmo assim não adiantava. A travessia do Cabo Horn foi o mais próximo que se podia chegar do inferno. Pensei que morreria de tanto enjoo. O que fez quando chegou a São Francisco? Congelei e quase morri de fome. Ela abraçou os joelhos e olhou para as 2 menininhas no riacho. Então comecei a trabalhar de novo. E suspirou. Miriam, não tenho muitas histórias engraçadas para contar. E as poucas que tenho não são para você. Miriam se sentou com as pernas cruzadas. Não sou mais criança, você sabe. Pode me contar um pouco como era. Obsceno. Então por que não fugiu? Aquela pergunta insinuava uma acusação? Ela devia contar para Miriam como foi ficar trancada em um quarto aos 8 anos de idade, sabendo que só 2 pessoas tinham a chave, uma madame que lhe levava comida e lhe trocava o pinico e Duke? Devia contar o resultado desastroso de ter fugido com Johnny? Eu tentei, Miriam, disse simplesmente e deixou por isso mesmo. Mas os homens a desejavam. Os homens se apaixonavam por você. Só uma vez na vida eu gostaria de caminhar por uma rua e fazer com que eles se virassem para me admirar. Não gostaria, não. Miriam quase chorou. Só uma vez eu queria ser desejada por um homem. Você acha mesmo? E se fosse um desconhecido que pagasse alguém para tê-la e você tivesse de fazer tudo o que ele quisesse, por mais degradante que fosse?
E se ele fosse feio? E se não tomasse banho há um mês? E se fosse violento? Acharia isso romântico? Angel não pretendia ser tão crua. Estava tremendo. Miriam ficou muito pálida. Era assim? Pior, disse Angel. Gostaria de não ter conhecido nenhum outro homem antes de Michael. Miriam segurou a mão dela e não fez mais nenhuma pergunta. Michael chegou ao anoitecer. Miriam foi a primeira que saiu para recebê-lo. Pensei que Paul ia voltar com você. Michael saltou da carroça. Ele resolveu ficar mais 1 ou 2 dias na cidade. Bem coisa de homem, disse Miriam sem a vivacidade de sempre. Elizabeth insistiu para que Michael e Angel ficassem para jantar. Miriam se sentou do outro lado dele e quase não falou o jantar inteiro. Mal tocou na comida. Angel viu Michael pôr a mão sobre a de Miriam e cochichar-lhe alguma coisa. Os olhos de Miriam se encheram de lágrimas, ela rapidamente pediu licença e se levantou da mesa. — O que está acontecendo com ela ultimamente? Perguntou John perplexo. — Deixe estar, John. Elizabeth olhou para Angel e para Michael e passou um prato de abobrinha para o marido. Michael estava pensativo na volta para casa. Pegou a mão de Angel e a segurou com força. — O que eu não faria por um bom conselho neste momento? Comentou. — O que Paul lhe disse hoje de manhã? Ele se surpreendeu porque ainda não fugi. Ela respondeu, sorrindo para fazer com que ele pensasse que isso não a tinha magoado. Mas Michael não acreditou. Trouxe uma coisa da cidade para você. Quando chegaram em casa, ele tirou o presente da carroça e lhe deu. Angel não sabia o que era, apenas uns talos com espinhos meio embrulhados com um saco de eniagem. São mudas de roseiras. O homem jurou que são vermelhas, mas vamos descobrir quando chegar a primavera. Vamos plantá-las amanhã de manhã. É só me dizer onde as quer. Angel se lembrou do perfume de rosas flutuando numa sala de estar ensolarada. Uma bem embaixo da janela, disse, e outra ao lado da porta da frente. Surgiu-lhe na lembrança a imagem da mãe ao luar, ajoelhada no jardim de camisola. No mesmo instante, Angel tratou de afastar os maus pensamentos. O dia de ação de graças chegou muito rápido e Elizabeth já estava em um estágio avançado de gravidez. Miriam e Angel assumiram os preparativos para a comemoração, enquanto Elizabeth as observava e orientava. No dia, a mesa foi posta com fazão recheado e assado, purê de cenoura e ervilhas, batatas e nozes carameladas. John comprara uma vaca e havia uma jarra de leite em cada extremidade da mesa. Angel não tomava um copo de leite havia meses, e essa iguaria a atraiu mais do que todas as outras que ajudou a preparar. Paul foi comemorar na cidade, Miriam disse, num tom quase neutro. Outro dia ele disse que está pensando em voltar para os riachos na primavera. Tem um riacho bem perto da casa dele, disse Leah. Jacob olhou com desprezo para a irmã. Mas não tem ouro nele, sua boba. Pare com isso, Jacob. Elizabeth o repreendeu, enquanto punha na mesa uma torta de ruibarbo. Miriam botou uma de abóbora do outro lado. Quando terminaram, as crianças se escafederam para não serem convocadas para trabalhar na cozinha. John e Michael foram para fora, para John fumar seu cachimbo. O cheiro provocava enjoo em Elizabeth naquele estado. Miriam foi buscar água do poço. Elizabeth afundou-se numa cadeira, cansada, com a mão na barriga. Juro que essa criança já está gravando suas iniciais nas paredes. Quanto tempo falta? Perguntou Angel, tirando os restos dos pratos e botando-os na bacia para que fossem lavados. Tempo demais, sorriu Elizabeth. Preciso da ajuda de John e Miriam para me tirar da cama todas as manhãs. Angel derramou uma chaleira de água quente sobre os pratos sujos. Olhou para Elizabeth e viu que a pobre mulher estava exausta, quase dormindo. Secou as mãos e foi para perto dela. Elizabeth, você devia se deitar e descansar.
Angel ajudou-a a se levantar e depois a cobriu com um cobertor quando ela se deitou na cama. Adormeceu quase imediatamente. Angel ficou bastante tempo ao lado da cama. Elizabeth estava encolhida de lado, com os joelhos dobrados e a mão protegendo o filho que não tinha nascido. Um abraço. Angel olhou para a própria barriga reta e espalmou as mãos nela. Os olhos arderam e ela mordeu o lábio. Deixou as mãos caírem ao lado do corpo, se afastou e viu Miriam parada na porta. A garota deu um sorriso triste. Sempre imaginei como seria. É a razão de viver uma mulher, não é? Nosso privilégio divino. Trazer uma nova vida ao mundo e alimentá-la. E sorriu para Angel. Tem dias que mal posso esperar. Angel viu as lágrimas que Miriam tentava esconder. Afinal, de que servia o privilégio divino para uma menina virgem? Ou para uma mulher estéril?